Oi pessoal, atendendo ao pedido dos seguidores, eu vou gravar sobre como foi o meu ano de vestibulanda quando eu fui aprovada em medicina. Bem, o ano foi 2019, tá certo? Eu comecei a estudar em dezembro de 2018 e eu comecei com a matemática básica, porque como eu tava há muitos anos mesmo sem estudar, não sabia nem mais assim fazer as 4 operações. Então, eu me matriculei na plataforma de matemática do professor Ferreto e durante o mês de dezembro de 2018 eu estudei apenas matemática básica. Depois que eu fiz essa imersão em matemática básica, aí eu acrescentei os outros assuntos, para estudar na minha rotina. Isso já agora em janeiro, de 2019. Eu seguia a plataforma do professor Ferreto para estudar matemática e física. Eram as únicas 2 disciplinas que tinha no Ferreto nessa época. Hoje ele já é uma plataforma completa, mas em 2019 só tinha matemática e física. Então eu estudei matemática e física com a plataforma do professor Ferreto. Para as outras matérias de natureza, eu fiz a plataforma do Biologia Total, que hoje se chama a Prova Total, que é do professor Paulo Jubilu. Para as matérias de linguagens, de humanas, eu segui a plataforma Se Liga Nessa História, que hoje se chama Se Liga, Aí eu estudei humanas. E para a parte de linguagens, eu fiz apenas uma plataforma de redação, que foi a plataforma Escrever é Praticar, e eu não tinha uma plataforma para pegar conteúdo de linguagens, Eu estudava realmente 100% por questões para a prova de linguagens. Bom, e aí a primeira coisa que eu tive que fazer foi estabelecer um cronograma, de estudos para poder me organizar. Sem um cronograma, pessoal, você estuda e parece que você não sai do lugar, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi me organizar nos meus horários de estudo. Como eu sou mãe, dona de casa e tal, não podia ficar estudando em cursinho presencial, eu fiz apenas cursos online e eu tinha de manhã umas 3 horas livres para estudar, mais 2 horas livres à tarde e mais 2 horas livres à noite. Então eu estudava em média umas 7 horas por dia, mas não eram 7 horas corridas, Era assim bem repartidozinho ao longo do dia. Então de manhã, que era quando eu ficava sozinha em casa, que as crianças estavam na escola, eu aproveitava para estudar matemática e física, que era o que eu tinha mais dificuldade, certo? Então no meu cronograma de estudos tinha mais horários para matemática e física, tá certo? E aí vocês façam isso, tá, gente? Quando vocês forem montar o cronograma de vocês, deem prioridade às matérias que você tem mais dificuldade, tá certo? Mesmo que você siga o cronograma do cursinho, quando você for estudar, porque você está assistindo as aulas do cursinho, mas você tem que estudar o conteúdo depois, Você não vai ficar só assistindo a aula, Quando você for estudar a matéria do cursinho, dá prioridade no teu horário de estudo para tu estudar aquilo que tu tem mais dificuldade. Os outros assuntos a gente acaba estudando, gente, de um jeito ou de outro, porque esses assuntos vão acabar caindo em alguma lista de questão de revisão ou em algum simulado, a gente vai acabar tendo contato com aquele assunto e quando a gente erra o conteúdo, a gente tem que dar uma olhada na teoria para saber por que errou. Então a gente acaba estudando de todo jeito. Então, uma das coisas que eu percebi logo no começo da minha rotina de estudo era que não adiantava eu querer ser perfeccionista e querer estudar tudo tudinho, porque não dava tempo. Então eu pensei assim, olha, eu tenho que ser muito estratégica, eu tenho que priorizar realmente aquilo que eu tenho mais dificuldade e os outros assuntos, paciência, eu vou estudando e vendo ao longo do ano. Outra estratégia, que foi uma sacada muito boa que eu tive, gente, foi terminar de estudar a matéria de humanas toda no primeiro semestre. Quando eu me matriculei na plataforma, do Se Liga, em vez de eu seguir o cronograma do extensivo, embora eu estivesse no começo do ano, eu segui o cronograma do intensivo. Tinha menos aulas, menos conteúdo, estava mais filtrado aqui para o que mais caía. E aí, como eu terminei de estudar a matéria de humanas no primeiro semestre, no segundo semestre ficaram mais blocos livres para matemática e natureza, que era o que eu tinha mais dificuldade. Então, fica essa dica. O que você puder adiantar de conteúdo, de coisas que você tem mais facilidade, agora no começo do ano, melhor, porque aí no final do ano te sobra mais tempo para você se dedicar aos assuntos que você precisa mais, sobra mais tempo para você fazer mais simulados, mais redações, mais listas de questão, tá certo? Então, o que você puder fazer, adianta, tá certo?
Outra coisa também muito importante que eu vi que me ajudou muito foi não ficar o tempo todo querendo só ver videoaulas e sem estudar o conteúdo depois. Mesmo que você assista videoaula, faça questões, determinados assuntos, principalmente se você for fazer vestibular de prova específica, você realmente tem que dar uma aprofundada no conteúdo. Então, física, química e biologia, né? Essas 3 matérias que eram minhas específicas no vestibular da UES, além de eu ver livros e questões, além de eu ver as videoaulas e as questões, eu também utilizava livros para aprofundar no conteúdo. Aí, para física, eu usei a coleção Tópicos da Física. Para química, eu usei a coleção Química na Abordagem do Cotidiano, que é do Feltre. Não é do Feltre, é do Tito e Canto. E para biologia, eu utilizei a coleção Bio da Sônia Lopes. Pronto, foi isso. E aí, esses foram os livros que eu utilizei para as minhas específicas do vestibular da UES, né? Porque se você for fazer prova de segunda fase, você tem que aprofundar o conhecimento com livros, porque realmente a segunda fase pega, tá certo? E o pessoal vai, para medicina, o pessoal vai com o nível de gabaritar. Eu consegui passar no vestibular da UES porque eu praticamente gabaritei a segunda fase. Eu tirei a nota máxima na prova de redação, eu gabaritei a prova de biologia, eu errei só uma questão da prova de química e errei só uma questão da prova de física, né? Aí com isso eu consegui pontuação suficiente para passar em medicina na ampla, né? na UES, que é o vestibular da estadual aqui do Ceará, onde eu moro. Enfim, aí continuando. Como eu sobrou bastante horário livre para mim no segundo semestre, aí eu pude me dedicar mais, né, às matérias que eu tinha mais dificuldade. Outra coisa, gente, que me ajudou muito também foi manter esse ritmo constante de estudos, né? Eu estudava a semana toda, final de semana fazia simulado, durante a semana corrigia as questões que eu tinha errado, fazia redação toda semana eu fazia uma redação Enem e uma redação UES, justamente para ficar bem preparada. Já estudava para a segunda fase do vestibular desde o começo, não deixei para estudar para a segunda fase só quando estava chegando perto do vestibular da UES, o que me ajudou muito, porque me deixou muito mais preparada também para o Enem, né? Eu também fui aprovada no Enem, para medicina, na ampla. E aí, quando você está cada vez mais bem preparado para a prova, mais segurança você tem, você consegue resolver a prova com mais agilidade, com mais tranquilidade. Em relação à questão dos simulados, uma coisa que muita gente pergunta no direct para mim, quando diz assim, Lu, eu ainda erro muito nos simulados. Se você erra muito, tenha paciência. É sinal que você ainda tem um caminho longo para perseguir. Pessoal, não existe fórmula mágica para você passar em cursos concorridos como medicina, né? O nível da concorrência é muito alto. Eu não vou iludir ninguém e dizer que você faz estratégia mágica tal e você consegue passar em medicina. Nada substitui o estudo, gente. Tem que estudar mesmo, com dedicação, fazer muita questão, tem que ter muito treino, tem que revisar, tem que aprofundar o conteúdo. Realmente tem que se dedicar. Não tem fórmula mágica. O que existe é estratégia, né, e método e eficiência, que é para você não ficar estudando muito, mas ficar só enxugando gelo e não conseguir avançar no conteúdo, tá certo? Quando a gente fala em estudo estratégico, o que a gente quer dizer com isso é um estudo que realmente funcione, que te faça aprender melhor e te faça avançar nos conteúdos para que você vá para a prova com o máximo possível de conteúdo acumulado para que você possa responder e acertar o maior número possível de questões. Porque na hora da prova, quem passa, gente, não é quem sabe mais, é quem acerta mais. Essa aqui é a realidade, né? Enfim, aí tem que treinar também muito simulado, gente, porque vestibular e Enem é como se fosse uma maratona mental. Então a gente tem que estar preparado física e mentalmente também. E aí eu fazia simulado toda semana, desde o meu segundo mês da preparação, justamente para eu ficar craque nisso. Lógico que nos primeiros simulados eu ia muito mal, demorava horrores, errava quase tudo, mas não deixava isso me abalar, porque eu era bem pé no chão, né? Eu pensava, poxa, mas eu tô começando agora, né? Eu já tô querendo gabaritar uma lista, já tô querendo gabaritar um simulado. Pera lá, né? Sempre fui muito realista, né? Eu sabia que eu ainda tinha que comer muito arroz com feijão para chegar nesse nível. A primeira prova de simulado que eu fechei, que eu gabaritei, que eu fiquei, sabe, com aquela esperança, opa, eu acho que vai dar certo, faltava, assim, um mês para a prova, né? Já era muito perto, tá bom?
Então, não te abala com essa história de estar acertando ou errando muito em simulado agora, porque a gente ainda está no começo do ano, ainda tem 8 meses aqui para o Enem, tá bom? E encare os simulados com bastante maturidade. Se você errou, estude. É sinal que você está precisando se dedicar mais. Veja isso como um sinal de alerta do bem, para te fazer estudar mais o que você está precisando, tá bom? E não como uma forma de você se sentir para baixo. Ah, meu Deus, lá eu errei isso de novo. Olha, eu sou grata a todas as questões que eu errei, porque foram elas que me fizeram abrir os olhos para a realidade de que eu precisava estudar cada vez mais. E foi o que eu fiz. E aí deu certo, fui aprovada. Bom, espero, gente, que esse vídeo tenha ajudado. Essa foi praticamente a história do meu ano de vestibular. Era muito estudo constante, revisões, simulado, redação toda semana, tá certo? Manter a mente o mais tranquila. Eu sei que não é difícil, lógico que eu também tinha meus momentos, os meus altos e baixos, mas a meditação e a atividade física me ajudaram muito a controlar esse lado emocional. Foquei realmente naquilo que era mais importante para mim, que era matemática e natureza, que era o que eu tinha mais dificuldade, tá certo? Foi onde eu dediquei mais o meu tempo. E confiei em mim, confiei que eu estava fazendo um bom trabalho, que eu tinha um cronograma de estudos eficiente, organizado, que estava me fazendo evoluir na matéria, no conteúdo e avançar. E deu tudo certo, tá bom? Não se cobre no sentido de, eu quero passar em um ano. Não é assim que as coisas funcionam, gente. Isso é uma meta muito injusta. O melhor é você pensar assim, eu vou estudar até passar. Pronto. Essa é uma meta que funciona, tá bom? Então, espero que todos vocês tenham um excelente ano de estudos, tá certo? Se precisarem de ajuda com o cronograma, tanto o meu cronograma de estudos voltado só para o Enem, como o cronograma de estudos voltados para o S e Enem, estão no meu link da bio e com certeza fiz com o maior carinho esse cronograma para vocês. O valor dele é simbólico, só para me ajudar mesmo, porque eu sou mãe, dona de casa, 2 filhinhos, né? Também preciso comprar meus livrinhos da faculdade, então o valor deles é só um valor simbólico mesmo. Mas o cronograma funciona, porque foi o que eu usei e fui aprovada no Enem e no vestibular para medicina. E eu espero que todos vocês tenham um ótimo ano de estudos, viu? E um grande beijo para todos. Tchau, tchau!